Dizem que quando a transformação que vem ela é poderosa, diversas coisas acontecem para que tudo dê errado, né? Para que a gente desista. E eu poderia ter desistido exatamente agora aqui, porque o Zoom, pela primeira vez, deu problema técnico, o Meet também, o YouTube caiu 2 vezes, a gente está pela 3ª vez agora para fazer essa live, então eu tenho certeza que ela vai ser muito, muito, muito poderosa. Eu vou mandar o link agora para vocês, porque pessoas com propósito não desistem, e a gente tem a missão de transformar as pessoas. Então, corre agora com esse link aí, compartilha, porque a luz, ela prevalece. E vamos lá com a live Como Parar de Sabotar a Sua Autoridade. Pensem no poder do que a gente está falando aqui dessa live, hein? Como parar de sabotar a sua autoridade. E quando a gente fala isso, a gente pode olhar de diversas formas para a nossa vida. Seja numa questão de confiança, seja eu poder falar em público, como eu estou falando com vocês aqui agora, poder falar numa câmera com confiança, com empoderamento. Eu poderia, vou aproveitando justamente esse exemplo, estar com vergonha, me sentindo humilhada, exposta, porque a live caiu 2 vezes, mas isso não estava no meu comando. E se eu não tivesse uma certeza do que eu estou fazendo e confiante, eu iria desistir. E ao desistir, o quanto eu deixaria de entregar para vocês. Então, olhem só o poder de um empoderamento, de uma confiança, de uma pessoa que ela ressignificou padrões anteriores, porque eu também tinha esses padrões, fizeram parte de mim. E através dessas dores que hoje eu trago aqui, essas informações para vocês, para as minhas mentoradas maravilhosas, que vem brilhando cada vez mais. Então, nesta live, a gente vai falar como você pode descobrir, identificar e superar esses padrões que estão limitando o seu crescimento. O objetivo da aula hoje aqui a gente vai fazer por 3 etapas. A primeira é compreender o processo da mente humana através da PNL, Programação Neurolinguística. Vamos identificar possíveis padrões indesejados que você pode encontrar e reconhecer à medida que nós formos falando aqui na live. E eu vou trazer para vocês técnicas para vencer ou diminuir os padrões de autossabotagem que vocês, porventura, encontrarem com técnicas exclusivas de PNL. Então, quando a gente fala em padrões, são diversos, sejam eles na nossa vida pessoal ou profissional. Seja você procrastinar, estando sempre muito ocupado, mas nunca produtivo. Seja você não conseguir ter ação, sempre algo te limitando. Seja você ter medo de falar em público, de se expor, como eu poderia, neste momento, estar com medo de me expor aqui. Seja você não se empoderar, não falar, não aprender a dizer não, ter medo de brilhar, ter medo da vida. Então, são padrões muito comuns, mais comuns do que a gente possa imaginar, e que as pessoas, na maioria das vezes, acham que nasceram assim, mas se enganam. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui. Mas antes, a gente vai falar das regras desta live. A primeira coisa é permita-se. E quando a gente fala se permitir, é permitir que o seu racional, ele diga assim, ó, eu aceito estar aqui. Eu vou ouvir, eu vou analisar, eu vou refletir. Dessa forma, você abre uma janelinha para o seu subconsciente, para que ele possa acessar essas informações e te trazer informações que estão guardadas aqui. É muito comum que nas mentorias, que nas sessões que eu faço, simplesmente ao falar, as pessoas já acessem lembranças, memórias que tinham, que nem sequer imaginavam que existiam. Então, permita-se. A segunda é um quebra-cabeças. Tudo que eu falar aqui, você vai entender que ela vai fazendo sentido, ligando uma coisa com a outra. Então, apenas deixa fluir, segue o fluxo, e vocês vão percebendo que tudo vai encaixando e fazendo sentido. A terceira, reforçando a primeira, só depende de você. Não adianta eu falar, nem ninguém chegar para você, nenhum professor, nenhum mestre, nenhum profissional. Se você não se permitir, nada vai acontecer. Então, aproveita essa live, que ela vale milhões, vocês já viram aí.
das coisas que aconteceram para querer impedir esta live, e a gente está aqui. Primeira coisa, gente, papel e caneta na mão, muito importante, porque muito provavelmente vão surgir aí para vocês muitas informações. Então, é importante que, vendo o que está acontecendo, que vocês já anotem, já percebam os sinais, comportamentos, e a gente vai ter algumas dinâmicas aqui também, tá? Vamos ter alguns vídeos também das minhas mentoradas, onde elas mostram para vocês uma prova real de como foi para elas o antes e o depois, como é que elas estão agora, e é importante a gente trazer isso para vocês verem que, de fato, isso existe e acontece com todo mundo na vida real, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Tatiana Carvalho, mas podem me chamar de Tati Carvalho. Eu atuo hoje como mentora de posicionamento magnético e reprogramadora mental. Quem não conhece meu Instagram já está aí, ó, segue lá, Tati Carvalho Oficial. O que é que eu faço hoje? Porque nós estamos em constante aprendizado e evolução. Hoje estou Master em PNL, fiz também hipnose clínica, formada também em bioenergias e tenho vasta experiência. A gente passa pelo mundo, vai aprendendo, experienciando, não é isso? E se profissionalizando. Então, eu tenho uma vasta experiência em comunicação, gestão de vendas, fotografias, vídeos, design de criação de conteúdo personalizado. E sou apaixonada por transformar vidas. Na minha jornada, eu já fui corretora de imóveis, gerente de vendas, coordenadora, diretora de imobiliária, também já fui modelo. Eu passei por diversas áreas que juntas trouxeram um modelo, um método incrível para que hoje eu possa ajudar diversas pessoas. E é com essa paixão que eu estou aqui hoje para mostrar a vocês. E para poder ajudar de forma genuína, da forma que vocês puderem receber, para que vocês possam se transformar como minhas mentoradas também. Hoje, no meu trabalho, eu ajudo pessoas a ativarem seus potenciais e se destacarem no mercado profissional e também em suas vidas pessoais. Elas criam conexões genuínas, autênticas e duradouras, gerando autoridade naquilo que elas fazem. Eu trago uma abordagem única de desenvolvimento pessoal e profissional para acelerar resultados. E foi aí, então, que eu desenvolvi o método Elite Magnética, onde eu trago o aceleração magnética para ativação de potenciais, desbloqueios, o brand magnético para uma comunicação, uma construção de autoridade, de verdade, e conteúdos e vídeos magnéticos para você ter conteúdos para trazer nas suas redes sociais. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos começar, então, entendendo o primeiro tópico, que é compreender o processo da mente humana, ou seja, como é que isso acontece, como é que isso funciona, então. Vamos lá pelos princípios da PNL, para vocês entenderem de forma prática. Só dizendo que eu estou conversando com vocês aqui, tanto no YouTube, como também no Meet. Eu tenho pessoas também que estão no Meet, então eu vou estar falando com as duas aqui, mas vocês podem deixar os comentários que a gente vai respondendo, ok? Primeira coisa, o que é PNL? Programação Neurolinguística, ou seja, é o estudo que faz a relação entre a mente, as nossas linguagens e os padrões de comportamento. E o que acontece? Ela visa compreender como as pessoas percebem o mundo, como elas se comunicam, como elas alcançam resultados desejados. É o estudo da alta performance. Da mesma maneira que se estuda esses resultados e a alta performance, como funciona a mente humana para alcançar esses resultados, existe também o mesmo processamento para não ter resultados, para estar na autossabotagem, para estar no sofrimento. Então, esse estudo, ele é muito poderoso e ele é aplicado, se vocês observarem, em diversas áreas. A gente costuma trabalhar muito dentro da terapia, com a hipnose, nós trabalhamos na área de vendas, nós trabalhamos em todas as áreas que vocês puderem imaginar, porque PNL é comunicação, entender o processo da mente humana. Dessa forma, eu tenho diversos benefícios. Eu posso aprender a me relacionar com as pessoas no meu lar,
com os meus amigos, no meu trabalho. Eu posso eliminar padrões de comportamentos indesejados e substituir por aquilo que eu realmente quero. Eu posso desenvolver, trabalhar com o meu desenvolvimento pessoal, acelerando meus resultados, tanto na vida pessoal quanto profissional. Então, PNL é vida, gente. Recomendo a todos vocês que conheçam mais, que se desenvolvam, porque pessoas transformadas curam pessoas. Então, vamos entender um pouquinho, então, do que é o processamento, como é que funciona dentro da lógica da PNL. Então, vamos entender o seguinte, na lógica da PNL, nós temos uma forma de enxergar como é que esses comportamentos, como é que a gente aprende, porque entenda, você não nasceu com, você aprendeu. É muito comum a gente ouvir dizer, poxa, eu tenho ansiedade, como se aquilo fosse seu. Eu tenho procrastinação, eu sou assim. Como se você tivesse fadado a ser aquilo eternamente. Na verdade, você aprendeu. E pela PNL, o que a gente explica? Que, na verdade, você aprendeu através do mundo, das experiências que você teve. Então, nessa relação aqui, imagina um mundo, né, desde o momento que você estava ali na barriguinha da mamãe, no momento que você começou a dar seus primeiros passos, e você absorveu, experienciou esse mundo através do que você viu, do que você ouviu, do que você sentiu, do cheiro, do gustativo. Você experienciou esse mundo. Tudo aquilo que você experienciou, que veio para aqui, para essa caixinha maravilhosa do cérebro, você experimentou, trouxe um pensamento carregado de estados emocionais, de sensações. Esse emaranhado de experiências que você teve, trouxe o quê? Gerou crenças, crenças ou verdades. Essas verdades são únicas para cada pessoa. Então, imagine que existem duas pessoas aqui e dentro de cada uma, na sua visão, ela vai enxergar a sua verdade, dentro das referências que ela tem. É como eu dizer para você, este copo está meio cheio ou meio vazio? A resposta vai ser sempre de acordo com as suas referências, com o seu padrão, com aquelas representações que você tem dentro das informações que você tem ao longo de todos os anos. As informações que você traz hoje não é o que você viveu hoje, é a soma de tudo que você experienciou e o significado que você traz para elas. Um exemplo muito simples. Você olhar hoje para algumas pessoas, quem está aí do seu lado agora? Pergunta para cada uma das pessoas, se você tiver alguém do seu lado aí agora, e pergunta, você tem medo de barata? O que você faz agora se você vê uma barata? Uma pessoa vai dizer, eu saio correndo e mato. A outra vai dizer, eu vou para longe, corro. Eu subo o sofá. Cada um vai experienciar de um jeito de fato. Agora você se pergunta, por qual razão? Pelo mapa. Porque eu representei aquela barata de forma única para mim. E a gente vai falar sobre isso lá na frente. É pelo significado que eu dei. É como um time de futebol. Por que um gosta de um time e outro gosta de outro? Aqui em Salvador, por que um gosta do Bahia e outro do Vitória? E cada um vai defender com muito amor, com muita honra, o seu time favorito. Da mesma forma, você vai defender a sua crença ideológica, a sua crença política, porque tudo isso está carregado de significados da sua representação de mundo. Isso é muito particular para cada um. Imagine também, se você parar agora e pensar, olha, os atletas de alta performance, como é que eles conseguem? Imagina, eles treinam um ano inteiro para um campeonato. E naquele campeonato ele vai ter pequenos segundos para mostrar o seu resultado. E ainda assim, eles continuam com uma mentalidade de alta performance. O que acontece, então, para que essas pessoas tenham essa alta performance e tenham essa mente blindada de tudo o que acontece? Já pararam para pensar? São as crenças que ditam o comportamento delas. Se elas não tivessem uma mente preparada, lidando com todos os desafios que nós lidamos com eles no dia a dia, como seria então? Já pararam para analisar isso? Essas crenças têm relação direta com o comportamento deles e também com os resultados. E o que faz, então, eles continuarem? Será que é sobre ser um atleta? Será que é sobre treinar o ano inteiro para
em um campeonato, em alguns segundos, provar quem você é? Ou será que é sobre o que representa para esta pessoa ser um atleta? Na PNL dizemos que um dos pressupostos é que o significado que se dá às coisas é mais importante do que as coisas. E nós podemos olhar isso para tudo. O significado que eu dou a um time de futebol, para mim, vai ser mais importante que o próprio time. O significado que você vai dar à política vai ser mais importante que a própria política. Ele é carregado de emoções, de crenças, de valores únicos que são seus. E cada um tem o seu e os seus significados. E o que a gente não percebe é que eles ditam os nossos comportamentos. Essas crenças, essas verdades, esses significados, é como se fossem programações instaladas, e eles vão gerar comportamentos em nós. E como são esses comportamentos? Eles podem vir com crenças, com rejeições, com escassez. Parem para pensar, pessoas que têm medo de brilhar, pessoas que sentem um perfeccionismo muito grande. Conhece a famosa síndrome do impostor? Vamos falar sobre isso aqui. Esses comportamentos estão ali, ao redor e operando de forma inconsciente em você. E sem que você perceba, está ditando a sua vida. Você acha que está agindo de forma racional, mas eu preciso te dizer, lê do engano. Você está agindo, na maior parte do tempo, de acordo com as suas crenças, com essas verdades que estão instaladas em você. Exemplo com medo de julgamento. Uma crença inconsciente de que qualquer pessoa, que os outros podem ser uma ameaça constante, de forma inconsciente, você não raciocina. Como é que acontece? Você pode ter medo de falar em público, você pode suar, você pode ficar nervoso. Quem aí já se viu dessa forma? Eu mesmo posso falar das mentoradas que eu tenho, que diversas delas tiveram situações parecidas. Tremiam, suavam. E você? Tem medo de falar em público? Tem medo de se expor? Eu poderia ter tido medo aqui agora, né? De falar com vocês e dizer, olha, a live caiu. Uma vez, duas vezes. Eu poderia, não é? Como é que seria isso? Como vocês estariam aqui agora? Eu não teria essas informações para estar passando para vocês, não é isso? Mas a gente está aqui. Outro padrão também, o medo de falar em público. Só de você imaginar aí a câmera, como a gente falou agora, né? As pessoas já começam a tremer. E eu vou te falar quantas vezes e quantas oportunidades você perde simplesmente porque não quer se expor. Quantos clientes você deixa de atender ou de mostrar a solução do seu trabalho? É muito comum. Quantas pessoas deixam de ver o seu trabalho? Quantas vidas você deixa de transformar? Pelo medo de aparecer. Você sabia que essas pessoas elas nem vão lembrar de você daqui a pouquinho tempo? Mas é você que vai ficar com esse medo. Outro padrão normal de rejeição, esse medo de ser rejeitado, da exposição, dificulta também relacionamentos tanto sociais como familiares. Um padrão de rejeição faz você ter comportamentos também negativos diante das pessoas. Não só como se isolar, mas ter relacionamentos ruins com as pessoas. Está sempre cobrando, cobrando, cobrando atenção, achando que o outro não está dando para você o suficiente. É um padrão comum também, que reforça essa ideia que você não é digno de acessibilidade, de que a pessoa não vai estar com você, que ela vai te largar a qualquer momento. É um padrão comum. Outro é o perfeccionismo, a busca incessante por resultados impecáveis. Tem tudo que ser perfeito, tem tudo que ser milimetricamente perfeito e bem feito, senão você não faz. Eu quero que vocês observem se com cada padrão que eu for falando, se vocês acessam esta memória ou sentimentos, porque eles podem vir carregados de sentimentos, e vocês vão anotando de 0 a 10 qual é o padrão, qual é o sentimento, e de 0 a 10 como está para você, mensurando esta sensação, ok? A gente também tem um outro padrão que é comum, que é a síndrome da impostora. A síndrome da impostora ou do impostor é aquele padrão que você não aceita conquistas. A pessoa te elogia, mas você acha que não foi com você. Você tem aquele super potencial,
A pessoa te convida para fazer as coisas, te elogia, e você diz, poxa, essa pessoa está louca, isso não é comigo, não sou eu. Como assim ele vai me descobrir, daqui a pouco ele vai saber que eu não sou isso tudo, que ela não é isso tudo, e o que acontece? Você se encolhe, você se esconde, você rejeita propostas, você tenta não aparecer, porque senão a pessoa vai descobrir que você é uma fraude. Esse é um padrão comum também. Esses e outros comportamentos indesejados, eles costumam vir acompanhados. Acompanhados de quê? De sentimentos, de emoções. Vamos ver, então, entender um pouquinho como é que isso funciona? Eu sou Leila Vasconcelos, sou especialista em estética facial. Estou aqui para falar da mentoria que eu faço com Tati Carvalho. Esse método vem transformando minha vida a cada dia. Não tenho mais insônia, não tenho mais dores no corpo, não sinto mais tristeza, estou mais segura. Por quê? Porque eu sentia muitas dores. Passava muito mal diante do passado, que foi doentio, e que hoje a minha vida está mudando a cada segundo. Obrigada, Tati Carvalho. Olhem só, vocês observaram o que ela falou? Os padrões que ela tinha, foi feito todo um trabalho de sessões de desbloqueios, onde com isso, você vê que ela tinha padrões de insônia, ela tinha outros padrões acompanhados também, que não permitiam, que não só o estado sensorial que fazia com que ela não tivesse bons comportamentos, mas também atrapalhava ela na vida dela profissional e pessoal. Então, observe como crenças internas e profundas que podem estar instaladas em vocês surgem através de comportamentos que você diz, poxa, eu nem imaginava que poderia ter sido isso. E olha só. Vamos continuar, hein? Vamos continuar, que a live ela é profunda, hein? Não é à toa que ela caiu algumas vezes. Então, vamos lá. Como é que esses comportamentos se expressam? Já aí pegando o gancho do depoimento da nossa amiga. Eles se expressam através de sentimentos, toda a nossa comunicação, através de sentimentos, de sensações, das falas, que muitas vezes você nem percebe, mas elas estão carregadas com estruturas de seu padrão de crenças, atitudes que você tem, escolhas, tudo isso faz parte da sua estrutura de comunicação. Ou seja, todos esses significados que você deu, as experiências que você viveu, vão gerar esses padrões de comportamento. Aqui eu estou trazendo um quadro, e observem que esse quadro ele não é fixo, ele é apenas um exemplo, vamos deixar isso muito bem claro, repetindo, este quadro é um exemplo de crenças versus comportamentos e a comunicação associada. Lembrando que isso aqui varia muito. Por que varia? Me perguntem. Por que isso varia, Tati? Porque cada pessoa significa a vida de uma maneira. Eu posso ter um comportamento de rejeição que não necessariamente tem associado esse sentimento de insegurança ou uma fala negativa sobre mim. Eu posso vir acompanhado com um sentimento de ansiedade, por exemplo. Então, nenhum deles é definitivo. Eu trouxe apenas para que vocês possam observar de que forma eles podem agir. Mas eles não são intrínsecos, eles não são obrigatoriamente um com o outro. Cada padrão se manifesta de acordo com o seu significado. Então, aqui um exemplo, um padrão de rejeição. Você evita situações sociais, não se expõe a novas oportunidades. Uma comunicação possível associada a sentimentos de insegurança, falas negativas sobre si, sempre se diminuindo, atitudes sempre na defensiva, escolha de se isolar, pensamentos que não é bom o suficiente. À medida que vocês forem observando, se há algum padrão em vocês, anotem. Isso vai ser uma dinâmica para já já. Medo de julgamento, hesita em se expressar, procrastina em ações importantes porque acha que pode ser exposto. E o que eu estou falando aqui não é de forma racional que você identifica. Ah, não, mas eu me tremo quando eu vejo uma câmera, mas eu não acho que eu hesito em ações importantes. Porque isso não é racional, isso atua de forma inconsciente. Eu vou mostrar a vocês como é que isso funciona. Eu quero que vocês se atentem aos comportamentos
comportamentos. Não se preocupem com a crença, e sim com que tipo de comportamentos ou comunicações associadas vocês podem ter para algo que está limitando o crescimento de vocês. Então, voltando aqui. Escassez, que é um comportamento de autossabotagem financeira, que também pode ser um comportamento de acumular bens por medo de que acabe. Então, sentimentos de ansiedade em relação ao dinheiro, falas de limitações, falas de que tudo é caro. É caro para quem? É caro dentro da sua referência? Caro da referência em que vai faltar? Críticas sobre quem tem dinheiro. Você vê uma pessoa com um bom carro, um bom automóvel, ou que conseguiu uma promoção. O que você costuma falar? Conseguiu por quê? O que será que ela conseguiu, que ele conseguiu aquela promoção? Olha, com aquele carro, já imagino o que está fazendo. Então, são padrões bem característicos de crenças profundas de escassez, que a pessoa ela não se dá conta neste momento, mas que ela pode ter vivido alguma experiência de uma perda financeira grande durante a família, de situações de ter visto falta ou ouvido seus pais ou familiares falando ou passando por isso, e ele experienciou aquela situação. Então, diversas coisas e falas que vocês observam que podem ter, elas podem estar, sim, associadas a padrões lá na infância. A gente já vai falar sobre isso. Então, vamos lá para a segunda. Perfeccionismo. Procrastinar nas tarefas. Não entrega tarefas por medo de erro. Muito comum. Precisa ser perfeito, senão eu não faço. Não faz por quê? Qual é o sentimento associado? Não faz porque tem medo de ser julgado? Precisa que seja tudo muito perfeitinho? Ainda é aquela criança que precisa receber muitos elogios de quando era criança? Então, associado esse sentimento de frustração, fala aberta de crítica, atitudes de exigência, escolhe não concluir projetos porque não quer errar, tem que ser tudo milimetricamente perfeito. A síndrome do impostor, nós já falamos, medo de assumir desafios, minimizar seus resultados, sentimento de insegurança, fala que desvaloriza conquistas, atitudes de humildades exageradas, escolha de não se promover, pensamentos de que não sou realmente competente. Assim como você pode estar aí agora identificando, saiba que minhas mentoradas também passamos por isso. Eu poderia dizer que eu tenho um combo aqui de diversas crenças, a gente poderia fazer um combo perfeito, aí fazer uma salada de frutas, e eu te dizer aqui agora, que eu tive diversos desses combos que impediram o meu crescimento. Ah, Kátia, mas você fala na internet, você faz fotos, filmagem, eu sempre vi você fazendo. E se eu te disser, por crenças, e que toda vez em que eu ascensionava, eu voltava e me diminuía. E que ali tinha diversas crenças inseridas. O quanto eu não deixei de crescer, o quanto eu não deixei de ajudar outras pessoas, porque eu tinha essas crenças. O lado bom disso tudo é que, ao compreender tudo o que eu passei, eu posso estar aqui hoje falando para você. E que isso possa também te ajudar. Eu tive medo de não merecer, eu tive medo de brilhar, tive a crença do impostor também. Todas essas crenças que eu descobri, e eu vou falar sobre isso nos próximos tópicos, para a gente aproveitar, que tinham lá essas crenças instaladas do que eu tinha aprendido e significado. Porque o real é real aquilo que você imagina. O real é aquilo que você significa. Não é o real que é a coisa em si. É tudo uma questão de significado que nós damos às experiências que vivemos. Aquela barata, um mata, o outro sai correndo, mas é a mesma barata. Assim são as mesmas coisas que vivemos. Eu venho de uma família de mais de 11 irmãos. Cada um de um jeito. Temos algumas coisas que nos parecemos e temos outras completamente diferentes. Mas vivemos da mesma família. Tivemos as mesmas experiências, mas não os mesmos significados. Então, cada um vai enxergar a vida de uma maneira.
estando no mesmo ambiente. E assim é para todo mundo, assim é para todos nós. E essas reações que a gente tem, essas crenças, elas não são racionais, não está aqui, ó. Eu não vou dizer, ah, sim, entendi agora. Não, ela está aqui no inconsciente. Só que à medida que eu falo com você de forma racional e você se permitiu lá na frente, lembra? Você deu passagem, você deu permissão para o seu consciente, o seu racional, acessar as informações. É como se ele abrisse uma portinha e permitisse que agora o seu consciente pudesse ouvir e acessar essas memórias. Que talvez dessa forma você acesse aí lembranças, sentimentos, padrões, até origens. Pode acontecer de você encontrar até origens neste momento. Lembrando da infância, lembrando, eu tive realmente essa situação. E dessa forma a gente consegue ressignificar. Então, esses sentimentos formam um sistema de defesa, que acabam criando barreiras para a gente, não é isso? Identificar possíveis padrões indesejados. Tati, como é que eu faço? Já ao falar com vocês daqueles padrões que a gente viu aqui, só de estar falando com vocês de todos esses padrões, dos sentimentos associados e do quanto isso limita, do quanto você pode estar limitando a sua vida, deixando de fazer mais, deixando de crescer, deixando de ter bons resultados, e você observa os sentimentos que podem estar associados a essas crenças, as falas que vocês têm, o comportamento, vocês já conseguem acionar algumas lembranças para alguns. E existem duas formas de você poder identificar e ressignificar, ou seja, dar um novo sentido a estes padrões. A primeira é através da dor. Sabe quando você vai para o médico quando está doendo, literalmente? Pois é através da dor. Como é que dói? Poxa, tá difícil. Eu tento tudo e não consigo, não alcanço meus resultados, eu não estou gerando autoridade, não estou vendendo, não estou me comunicando bem, eu não sou uma pessoa empoderada, eu não sei dizer não, eu estou muito cansada, faço tudo para todo mundo e não consigo dizer não, e eu acabo não me priorizando, não cuidando de mim. Quantas pessoas você não conhece assim? Essas dores, esses acúmulos, e você acaba somatizando, e aí, em um dado momento, ou você explode, ou o seu corpo, ele reage, porque corpo e mente formam um único sentido. Da mesma forma que aquela mente lá do atleta, para ele ter uma alta performance, e ele está ali falando decretos e criando âncoras de que eu consigo, e criando estados emocionais de performance, de que já conseguiu, da mesma forma como ele condicionou a mente dele para o que ele quer, o sofrimento, a dor acumulada, este acúmulo de emoções que você traz, ele reverbera no seu corpo. E ele pode dar mal-estar, ele pode dar dor de estômago, padrões de ansiedade, falta de ar, porque mente e corpo formam um único sistema. E o nosso corpo ele é integrado, ele é sistêmico. Hoje, graças a Deus, nós podemos ver que o mercado profissional e as linhas também de autoconhecimento e desenvolvimento já falam mais abertamente sobre essa tríade de mente, corpo e espírito, porque está tudo interligado. A maneira como eu penso, como eu sinto, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu falo, traz para mim crenças, traz para mim pensamentos que geram emoções. Essas emoções, elas vão para o meu corpo, são informações que são levadas dos neurotransmissores para todo o meu corpo, gerando ali, criando os hormônios específicos, tendo, então, as respostas específicas para aquelas sensações, gerando, então, ou estado de tensão, ou estado de leveza. Essas emoções que geram para a gente, que podem gerar uma doença, a gente vê aí muitas vezes com ansiedade, fortes, câncer e outros sintomas que podem estar associados a esses estados emocionais.
E esses estados emocionais, eles reverberam no nosso campo magnético. O que é um campo magnético? Já entrando nesta tríade, o campo magnético é um campo vibracional. Eu vou falar em uma outra live aprofundada sobre campo vibracional. Vou trazer algumas pessoas também da área para a gente poder fazer uma live bem bacana com vocês. Mas já trazendo que o campo magnético é todo esse campo vibracional que envolve o nosso corpo, entendendo que tudo na vida é energia. Este celular é uma matéria, uma energia condensada. Tudo que está aqui, ó, matéria, energia condensada. E tudo é energia, tudo é vibração. Você vê muitas pessoas orarem, estão ali colocando as mãos para orar. Por quê? Porque na palma das nossas mãos, nós temos pontos de energias, do quais nós chamamos de chakras, chakras secundários, pontos, vórtices energéticos. E estas vibrações que nós sentimos e também recebemos do mundo e emanamos, formam aquilo que fica em nós, o nosso campo magnético. E esse campo magnético vira como antena parabólica, um código de barras único, que é você, que é a sua autenticidade, e que também é a sua antena de campo de atração. É por isso que muitas vezes você vai ouvir dizer que uma pessoa muito negativa, ela vai atrair coisas negativas, ou uma pessoa positiva, ela vai atrair coisas positivas. Está tudo interligado. Porque no meu mapa, se eu tenho pensamentos negativos, o meu padrão vai ser sempre enxergar o lado negativo de cada coisa. O copo meio cheio, o meu vazio, eu vou ver o meio vazio. Da mesma forma, dentro de um campo vibracional, a minha antena vai estar atraindo sempre situações de... Para o quê? Para reforçar o meu padrão, campo vibracional. Então, está tudo ligado à mente e o espírito e o corpo. Então, voltando, foi um enredo bacana para vocês entenderem um pouco como funciona essa tríade. Então, voltando, como é que a gente pode, então, reconhecer? Através da dor, ou seja, está tudo dando errado, estou passando mal, estou me sentindo mal, acontece muito, e aí eu vou buscar ajuda de um profissional para que me ajude, o que é que eu preciso fazer? Ou através da geração de consciência, que é o que estamos fazendo aqui agora. E não é à toa que essa live, ela travou, que nós tivemos todas as dificuldades para que não acontecesse. Para que você estivesse nesse momento agora refletindo sobre a sua vida. Gerando a consciência do que você está fazendo, de que esses padrões que estão seguindo, que você pode não estar nada feliz nesse momento, ou você está dizendo, não, estava lidando, estou indo muito bem, que bom, maravilha. Esses padrões, você pode entender que, com certeza, eles têm origem aí, ó, independente do que o A, do que fulano, o Beltrano tenha feito com você. Foram as experiências que você viveu dentro de como você significou. Não desmerecendo nenhuma história. Toda história tem a sua importância. Mas mais importante que a história é o significado que nós damos a ela. E quando nós podemos escolher dar um novo significado, a história, ela pode existir, mas a dor não. E quando a dor vai embora, eu permito viver novas coisas. Então, o que estamos fazendo aqui é gerar esse estado de consciência e entender que sim, é possível resolver dores, medos, bloqueios, crenças limitantes, padrões que estão nos limitando. Imagina o seguinte, este cérebro maravilhoso que você tem, como um computador. Imagina que você, desde lá do ventre da sua mãe, no momento em que você já conseguia sentir as emoções dela, sabe uma radionovela? Aquela radionovela em que, ou até algumas pessoas que ainda ouvem rádio para ouvir futebol, e que a pessoa está narrando, e ela está aqui ouvindo, através dos sons, ela está tendo imaginações, ela está imaginando, ela está criando uma tela mental, e também está gerando emoção, ela vibra com aquilo. A telenovela antigamente não era assim? As pessoas assistiam e ficavam imaginando e sentindo e vibrando por aquilo ali. E por que não na barriguinha da mamãe não poderia ser? Imagina que a sua mãe viveu algo, uma barata, e ela teve medo daquela barata, ou passou por alguma situação de estresse emocional.
qualquer que seja. E aquela informação foi ali para a barriga da mamãe. E aquele bebê que estava nesse estado inicial, recebendo todas aquelas informações, com aquele cérebro bem limpinho, ali se construindo, ele já começou a receber, através dos neurotransmissores, aqueles códigos, aquelas informações. Imagina que quando você nasce, nesse mundo novo, que é um computador novinho, tudo que está acontecendo, você está recebendo essa transmissão, essas informações. E você está captando o mundo com os seus olhos, mas através das experiências que os seus pais têm, que os seus familiares têm. Você vai experienciando dentro daquilo que eles vivem e dentro daquilo que você está enxergando, mas trazendo seus significados únicos. Esse HD, esses registros estão aí, nesse inconsciente que você está vendo, e que ele não sabe nem o que é real ou imaginário. Ele simplesmente está experienciando. Interessante isso, né? Aquela barata gigante lá, que aquela criança matou, ela não sabe que ela é real. Mas para ele é. Ele simplesmente imagina essa barata com asas gigantes, ou nem lembra mais, na maioria das vezes, a gente vê uma barata e simplesmente dá um estado emocional de tremor, de suor, de desespero, um medo, um pânico, mas ela não pensa mais, simplesmente, para ela, aquela barata é real e é de forma inconsciente. Se você já viu uma criança te falar que viu uma barata gigante com asas, ou tinha um monstro no seu quarto, ou qualquer coisa assim, provavelmente você vai rir, vai dizer, não, minha filha, não é nada disso, é sua imaginação. Nós sabemos que é imaginação, mas para aquela criança, ou para aquela pessoa, aquela representação foi real. Ela vivenciou todas as sensações causadas pelo medo. Ela teve todos os sentimentos, ela se tremeu, ela se desesperou completamente. Como pode ter acontecido isso? Ela pode ter visto a barata andando em casa, ela pode ter ouvido uma história, olha só quantas coisas podem acontecer. Ela pode ter visto sua mãe ou alguém correr, em minha casa mesmo, eu te digo, eu comecei a ter medo de barata vendo minhas irmãs correndo da barata. Imagina, minhas primeiras experiências, aparecia uma barata, eu não sabia nem o que era, elas já saíam correndo, e eu saía correndo porque eu imaginava que aquilo era muito perigoso. Então, eu experienciei através da experiência de alguém. E já criou um significado para mim. Se passar uma barata aqui agora, eu não vou ficar calma e tranquila. Como tem pessoas que vão simplesmente cadê ela e matar. Ou você pode ter visto um filme de terror. Então, são diversas formas em que uma crença, uma verdade se instala. O fato é que a mente ela deu um significado para aquela situação, não é mesmo? E essa situação gerou uma verdade carregada de emoções, carregada de sentimentos, carregada de história. E essa história gera um comportamento. E esse comportamento carregado de emoções também. O seu corpo, ele reage. Olha que coisa. Hoje, na fase adulta, uma pessoa adulta como eu que vai ter medo de barata, gente, eu vou ressignificar a barata. Nunca tinha pensado nisso. Aliás, uma irmã minha, eu contando, conversando sobre a barata, ela deve estar na live, Paty, e eu tenho um vídeo dela, inclusive, falando no dia do lançamento do livro, em que ela conta, eu deixei de ter medo de barata simplesmente com Tatiana me conversando comigo sobre como se instala o medo de barata. E ela teve uma situação em que ela era pequena e uma barata subiu pela perna dela e o nosso pai, nesse momento, ela tinha gritado e ele tinha reclamado com ela e ela ficou com muito desespero porque ela tinha que obedecer o meu pai, o nosso pai, e a barata estava subindo. E ali causou um pânico enorme nela. E só de eu conversar com ela, ela trouxe um novo significado. E a partir daquele momento, por incrível que pareça, ela passou a matar a barata. Olha só. Então, tudo é o significado que nós damos diante de cada situação. Como é que isso pode ter acontecido? Como eu falei, ela só de conversar, ela lembrou de uma situação que estava na infância dela. Ela estava lá no carro com o nosso pai, uma barata subiu e o nosso pai reclamou com ela porque ela tinha gritado. A gente não está julgando o que é certo ou o que é errado.
ou a reação dele, ela poderia estar criando aqui agora, instalando uma nova crença também sobre o pai dela. Não é a questão, ou o nosso pai, não é a questão. A questão é que nós damos o melhor que temos com as nossas referências e os nossos aprendizados. Então, por exemplo, uma criança que viu um pai brigando, os pais brigando, eles estavam dentro da estrutura deles, fazendo o melhor que eles podiam, com o melhor que eles tinham de informações. Eles estavam agindo dentro da representação em que eles tinham. E claro que, nessas circunstâncias, isso pode gerar também significados, seja através de brigas, seja através do medo de uma barata, sejam diversas situações, seja na escola. É muito comum, inclusive, em atendimentos, eu ter pessoas em que falam, depois que a gente entra em uma sessão, e elas encontrarem origens na infância, por exemplo, na escola. Sabe aquele coleguinha que você levantou a mão e ele te julgou porque você respondeu errado, ou porque você pergunta demais? Eu mesmo era uma das alunas que levantava a mão o tempo todo. O fato é que, se riam ou não riam, para mim não importava. Eu continuava levantando a mão, porque o significado que eu dava a saber o que era muito maior. A minha curiosidade era muito maior. Porém, contudo, todavia, existem outras pessoas, como muitas das pessoas que eu atendi, em que significaram aquelas críticas e aqueles julgamentos, aquela exposição do colega dizer, olha, mas você é burro, não sabe de nada, ou a própria professora falar de você, significou aquilo como uma dor gigantesca, uma vergonha. Tem muitos casos assim. Ou quando você estava, imagina, você fez uma prova, ou você fez um exercício e apresentou aos seus pais ou ao seu irmão, e ao invés de você receber um feedback positivo ou uma comunicação gentil, você recebe uma crítica. Olha como você é burro, você podia ter feito melhor, que nota é essa? Então, a forma como nós recebemos e significamos essas informações, elas vão gerar para a gente também significados. Seguindo este exemplo, quantas vezes, falando aí com vocês, será que vocês lembram de algum momento na escola em que vocês passaram por isso? Ou em casa? Eu tive diversas lembranças também de infância. Algumas boas, outras nem tanto. Só de falar com você agora, pode ser que surjam alguns padrões ou o seu cérebro te permita que você acesse essas informações de forma segura e tranquila, apenas para que você identifique. Entenda o seguinte, seu cérebro, ele não é seu inimigo, ele é seu amigo. Porque existe uma intenção positiva do ponto de vista do processamento inconsciente da mente para tudo. Então, pense o seguinte, Tati, como é que eu ter sido exposta me gerou um trauma, me gerou uma programação e hoje me impede. Eu me sinto bloqueada, insegura para me comunicar, para me empoderar, para aparecer, para saber dizer não. Como isso é bom? Do ponto de vista racional, eu posso dizer, não, claro que isso não é bom. Mas dentro do ponto de vista do processamento da mente, seu cérebro está funcionando em perfeição. Porque observe, se ele tem uma programação, ele está agindo em conformidade como um sistema, que a gente pode falar no seu computador, você tem uma programação e você baixou um antivírus. O que aquele antivírus vai fazer? Ele vai proteger o sistema, não é isso? Então, o que seu cérebro faz é proteger o sistema, pura e simplesmente independente de qual seja a informação que você tenha dado para ele, independente da experiência. Ele não vai calcular a experiência, essa experiência foi boa, essa experiência foi ruim. Não. A experiência foi a experiência. Você deu um significado, logo instalou. Logo instalou, eu vou agir em conformidade com a minha programação. A programação do computador é honrar e proteger aquilo que foi instalado. Então, eu vou honrar e proteger através da segurança e da aceitação. Como é que é isso?
Se a professora reclamou comigo na escola, ou ela me criticou, a professora, os pais, as pessoas de autoridade, de referência, são as pessoas que nós temos no nosso inconsciente, no nosso cérebro, nós damos permissão de autoridade. Essa permissão de autoridade é como se tudo que eles dissessem, eu recebo de uma maneira maior, e eu digo, é como se eu dissesse amém. É como se o meu programa estivesse aberto para receber aquelas informações. Eles não têm filtro, vamos dizer assim. Os nossos pais, as pessoas de autoridade, como os professores, a gente recebe, principalmente na infância, essas informações de maneira muito limpa. Então, independente do significado que você tenha, dado a uma experiência, você vai instalar. E o seu programa maravilhoso do seu computador, ele vai assegurar, através da segurança e da aceitação, que esta programação permaneça. No caso aí da professora, vamos supor que uma professora humilhou a menina na escola. Como é que aconteceu? Não se expor. Através da segurança, o que é que ela pensou? Ora, se a eu fui lá na frente do quadro, ela falou de mim, ela me humilhou, ela disse que eu fui burra, os coleguinhas riram, gerou toda aquela programação, fiquei com vergonha, fiquei tremendo, não consigo mais. Gerou uma instalação, gerou uma programação, instalou, não é isso? Não quero desonrar a pró, respondendo errado novamente. Essa seria como se fosse uma resposta, uma tradução do seu inconsciente, logo se expor é ruim. E agora, já que se expor é ruim, que foi a tradução, que essa programação trouxe esse significado, então é seguro não me expor. E por aceitação, que é a segunda programação, eu honro a pessoa que eu mais admiro. Amar, ama e não se expõe. Ou seja, eu vou honrar esta programação, esses dois sistemas bem seguros de proteção, através dessas duas formas. E é muito comum por isso, em que a gente vê, através dos nossos pais, dos tios, de pessoas de autoridade emocional para a gente. A gente vai encontrar muitas vezes a origem nestes lugares, dos pais, nas mães, justamente por conta disso. E, claro, eles fizeram o melhor que eles tinham com o que sabiam. Nossos professores, antigamente, também fizeram o que podiam com o que sabiam. A gente não está falando do que é certo ou errado, simplesmente compreendendo como funciona este processamento, para que a gente possa, ao entender, despertar. E, ao despertar, eu posso dar um novo sentido, escolher uma vida mais leve. E sair desses padrões que estão nos limitando, nos sabotando. Não é mesmo? Me conta aí se você já identificou algum padrão e já vai anotando que já a gente tem a nossa técnica, ok? Então, para garantir intenção positiva da programação, vocês já entenderam, o cérebro ele é perfeito, ele é maravilhoso, e ele vai agir trazendo na linha ali a programação, na intenção positiva de honrar aquilo que foi instalado, independente do que tenha sido, ok? E aí, como é que está sendo para vocês? Estão entendendo tudo até aqui? Me contem. Vocês que estão aqui comigo no Meet, vocês que estão comigo no YouTube, vão contando. E já aproveitando para entender como é que esses padrões podem estar impactando a vida de vocês. O quanto vocês podem... Eu quero que vocês reflitam, tá? Essa aula aqui é uma aula de consciência, para que vocês entendam se faz sentido, se esses padrões fazem parte da vida de vocês, se há algo que vocês vejam que, poxa, está me limitando, realmente isso aqui está fazendo sentido, eu não consigo me expressar bem, eu não me empodero, eu não sei dizer não, eu tenho medo de brilhar, eu me saboto o tempo todo. Toda vez que eu estou crescendo, eu saboto. Eu deixo de investir em curso, em formação, ou eu deixo de aceitar aquele, como é que fala? Aquela vaga, porque eu acho que eu vou perder, não vai ser bom para mim. Quando eu vejo alguém, eu sempre estou reclamando, estou sempre com padrões de reclamação, de vitimização, estou sempre falando mal do outro. Se eu vejo uma pessoa com dinheiro, eu acho que ela conseguiu de maneira ilícita, todas as vezes são assim, não, mas eu via na internet, aquele foi assim, e será que no seu mapa você não consegue enxergar que também tem pessoas honradas e que prosperam?
Será que não está no seu mapa? Então, eu quero que vocês observem como, em qual área da vida de vocês, vocês percebem que hoje precisam desbloquear. Quais comportamentos sabotadores podem estar atrapalhando essa produtividade de alcançar os seus objetivos? E, de fato, isso tem custado quanto para vocês? Tem custado uma promoção? Tem custado gerar mais autoridade para o seu público? E dessa forma, ora, se eu gero mais autoridade porque eu me expresso melhor, eu me comunico melhor, eu levo para o meu cliente a solução, eu gero uma autoridade para ele, ele pode me indicar, e eu posso ser bem visto, e o meu valor percebido ele é muito maior, eu valorizo mais o meu trabalho, fica muito mais fluido e eu consigo crescer e me desenvolver, e sou chamado para novas coisas, e a coisa vai crescendo para quem desbloqueou. Agora, vamos ver isso ao contrário. Eu não estou fazendo nada disso. E eu só reclamo. E tenho dor, e tenho dor, e tenho dor. Então, se eu continuo neste caminho, o que pode acontecer? Pensem no futuro de vocês daqui a 6 meses. Pensem aí, daqui a 6 meses, do jeito que eu estou hoje, com esses padrões, o que é que vai acontecer? E daqui a 1 ano, é como, ó, a gente está em outubro. Daqui a pouquinho, virada de ano. Olha, eu vou escrever tudo que eu quero, todos os meus desejos. E aí chega janeiro, chega fevereiro, chega março. E nada acontece. Porque os padrões continuam, é óbvio. Eu tive um desejo naquele momento, mas meus padrões estão ali. E eles vão me sabotar o tempo todo. Então, imagine você com esse mesmo padrão daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. Isso é o mais comum e é o momento de vocês refletirem. Eu vou mostrar para vocês aqui uma mentorada minha, nas primeiras sessões dela de desbloqueio, e vou mostrar para vocês depois ela já produzindo. Olha só que diferença. Observem a comunicação, o tom de voz, a expressão. Observem tudo que está acontecendo aqui. Meu nome é Tami Vidal, eu sou terapeuta holística integrativa, sou bailarina, sou professora de yoga e estou fazendo a terapia de reprogramação emocional e profissional com Tatiana Carvalho. Já na primeira sessão que a gente fez, eu já consegui perceber uma mudança significativa nos meus comportamentos internos, nos meus sentimentos, e de que maneira eu olhava para esses sentimentos agora, que antes eram tão sofridos e conflitantes, e que agora tinha mudado essa maneira de olhar para esses sentimentos. Eu agora olho para esses momentos na minha vida e não sinto mais dor. Eu não sinto mais o incômodo que eu sentia e consigo perceber que estou mais leve, mais tranquila, mais feliz, mais equilibrada, mais dentro da linha dos meus propósitos, entendendo melhor a minha programação nessa vida, o que eu preciso fazer e o que é necessário para que eu possa seguir o meu caminho de maneira mais assertiva e com mais amorosidade, clareza e com a frequência mais alta. Então, Tati, eu agradeço demais o seu trabalho, está tendo um resultado totalmente satisfatório para mim, e assim como toda terapeuta, eu também preciso ser terapeutizada. E a minha terapeuta é maravilhosa, e está me ajudando por todas as minhas questões, na verdade. Obrigada, Tati. Olha só que lindo. A história de Tami, gente, é uma história muito bonita. E assim como eu, como você, ela também é cheia de potencial, estava cheia de crenças limitantes, de bloqueios, de histórias que ela viveu e que ela já tinha tentado diversas técnicas e não tinha conseguido ressignificar. Então, Tami estava em um momento que ela pensava em desistir do que ela estava fazendo, de todo o potencial que ela é. Nós, então, trabalhamos com um método, esse método exclusivo, e eu quero mostrar para vocês aqui. Fizemos primeiro esse trabalho de aceleração magnética, destravando todos esses bloqueios, trazendo toda a ativação do seu potencial, e depois a gente trabalhou com a construção da sua marca e conteúdos. Então, quero mostrar para vocês aqui uma aula inaugural que aconteceu. Bastidores da aula inaugural de uma mentorada minha, e eu vou mostrar para vocês o que é uma mentoria elite magnética. Olha só, como eu vou mostrar para mim.
Após todo o trabalho que foi feito de mentoria com Tati Carvalho, a gente chegou nos resultados, o meu empoderamento, desenvolvimento da minha própria arte, e como resultado, a gente agendou uma aula inaugural. Dessa aula inaugural, eu tive que abrir 2 aulas inaugurais, porque a procura foi muito grande. E usando toda a metodologia da Elite Magnética, a gente fechou não uma, mas 3 turmas de alunos para o meu trabalho. Eu sou Elite Magnética. Resultados maravilhosos na minha carreira e na minha personalidade. Gratidão. Olha só que coisa incrível. E não parou por aí. Ela criou conexões enormes, ela está fazendo diversos workshops, e ela começou também com turma internacional. Tudo isso pela construção de marca gigantesca que ela criou e vem desenvolvendo. Mas tudo isso só começou porque ela olhou para dentro e ela escolheu, ela se permitiu liberar e ativar os seus potenciais. Então, a pergunta é: você, quando vai permitir que esse seu desejo de crescer seja maior que seu medo? O quanto hoje você deixa de crescer e de aprender? Vai anotando aí. Eu quero que você tenha clareza dos sentimentos que você tem, de 0 a 10, anota, e vai refletindo bastante, porque essa aula é uma aula de consciência. E aqui eu vou trazer técnicas de ancoragem, que vai ajudar bastante para você mudar os seus comportamentos, se você se permitir. E para quem deseja, assim como Tami, assim como Leila e as outras mentoradas que eu tenho, se você deseja um atendimento mais personalizado, eu vou pedir licença rapidamente para a gente falar do método, que é um método realmente revolucionário, que está trazendo aí uma construção de marca, uma identidade única para as minhas mentoradas. Eu vou falar para vocês de uma sessão estratégica personalizada. Então, nesta sessão, você vai ter 60 minutos online, de forma individual e personalizada, onde a gente vai identificar e entender as possibilidades, as possíveis dificuldades que possam estar impedindo esse seu crescimento, quais são as suas dores hoje, e aí a gente vai traçar um plano personalizado, estratégico, para acelerar seus resultados, ativando o seu magnetismo e seu potencial. Como é que funciona isso, então? Primeiro passo, você se inscreve para garantir a sua inscrição, até porque vai ser bem limitado, justamente porque vai ser individual. Segundo, nós vamos agendar. Depois que agendado, nós vamos seguir nesse passo de compreender de forma aprofundada seus principais objetivos, identificar as possíveis dificuldades, entregar um plano de ação personalizado, e eu posso te apresentar também oportunidades e caminhos para suporte contínuo e direcionado para o plano da sua ação. Vou mostrar para vocês agora o resultado desta linda mentorada Lília. Ela é corretora e sócia CEO da imobiliária Silva Machado. Está errado aqui a edição, olha, Silva Machado, é sócia do seu esposo dessa imobiliária. Eu quero mostrar para vocês, Lília, ela é uma espetacular profissional, tem muitos anos de mercado, assim como minhas alunas, e ela era muito tímida, e ela não queria se expor, e tinha dificuldades com câmera também, né? Então, a gente fez um trabalho muito bonito com ela. Eu nunca fui muito adepta às redes sociais, mas eu vi a necessidade de me posicionar no mercado, nas redes sociais, principalmente com a minha profissão. Eu precisava tomar uma decisão, eu precisava tomar a atitude de buscar um melhor posicionamento. Ela tem conseguido extrair o melhor de mim. Isso tem me ajudado muito em relação à minha autoconfiança, meu desenvolvimento pessoal, profissional. Através dessa mentoria, eu estou expandindo minhas habilidades, minhas técnicas, e isso tem refletido de uma forma muito positiva em meus resultados como profissional. Hoje eu sinto que estou construindo algo muito mais sólido e consistente com os meus valores e propósitos. Esse processo de aprendizado tem sido incrível para mim, tem me ajudado a desenvolver uma nova versão de mim mesma, né? Aliando a minha marca. Vocês observam o nível de confiança dela falando?
para uma pessoa que não conseguia nem olhar na câmera. E a câmera não tem... E deixa eu dizer que isso não tem nada a ver com a técnica, porque uma coisa é você destravar, outra coisa é você aprender a prática. O que ela tinha era uma trava em relação, de acordo com alguma crença, em que ela ressignificou, e naquele momento em que ela ressignificou, é como se dissesse, ora, se antes estava me bloqueando, agora, ao pegar na câmera, eu não sinto mais nada. Ela teve essa ressignificação através dos destraves de crença e simplesmente ela começou a utilizar. E ao utilizar 1, 2, 3 vezes, a confiança veio de forma genuína e hoje ela faz diversos vídeos incríveis e cada vez mais aumentando a sua marca, né, gerando mais autoridade. Então, vocês observam que às vezes é apenas uma coisinha que está acontecendo e que você pode mudar todo o jogo da sua história. Para vocês entenderem que aqui a gente trabalha com métodos exclusivos e personalizados, desenvolvidos para acelerar seu potencial e elevar a sua autoridade no mercado. Vou mostrar para vocês outra aluna maravilhosa, que é Cássia Ribeiro, corretora e arquiteta. Oi, pessoal. Estou aqui super empolgada em falar com vocês que estou fazendo parte do método Elite Magnética, sob direção de Tatiana Carvalho. Essa mentoria tem me ajudado a alinhar minha marca profissional a quem eu sou de verdade. Todo esse aprendizado tem me capacitado a oferecer o melhor dos meus clientes, com mais clareza e confiança. Se você busca crescimento e autenticidade, recomendo muito essa experiência transformadora. Olha só que incrível, olha a autoridade de Cássia, a construção de marca, e todas elas você vai observar que elas falam de autenticidade, que é de ser elas mesmas. E é justamente sobre isso que eu trago, é sobre despertar o seu potencial através de quem você é. Gente, que é isso? O bom de ser imparável, de ser confiante, é isso. É de você passar por cima de qualquer imprevisto, de qualquer provação, de qualquer dificuldade. É sobre você fazer o que tem que ser feito com seu propósito. Essa live tem sido para mostrar a vocês o que é que, de fato, acontece quando você quer levar luz para as pessoas. Olhem só como é que é isso. É sobre os imprevistos que acontecem, que podem acontecer com qualquer pessoa, não é isso? E como é que você lida com o imprevisto? Vai ficar com medo? Será que você desistiria de tudo agora? Ou você iria continuar? O que me faz continuar? É a certeza do que eu tenho de propósito para entregar a vocês. É por isso que eu estou aqui. Pelas mentoradas, por todas essas meninas que passam por mim, que eu vejo vidas transformadas, e eu escolhi viver para este propósito. E para quem fizer sentido, e para quem quiser uma sessão estratégica para identificar, eu vou estar trazendo aqui uma sessão que eu estou fazendo simbolicamente um valor de apenas R$40, onde você vai ter 1 hora comigo para a gente identificar. Então, está aqui o QR Code antes da gente começar, tá? Eu vou deixar aqui rapidinho, só para vocês darem uma olhada. Quem quiser acessar, vem aqui ou vai falar comigo no meu Instagram. E você vai ter 60 minutos individual, onde a gente vai poder fazer um cronograma e a gente vai poder realmente te ajudar. É isso que eu quero ver, você brilhar, como essas meninas que estão aí, que são o meu orgulho de vê-las transformadas. E não mostrei todas, tá? Só mostrei elas aqui, tem muito mais. Tem outras que ainda estão de mandar o material também. Então, só para vocês saberem que é outra coisa quando você desbloqueia, ativa seus potenciais e tem estratégias específicas para alavancar você como marca. Eu costumo dizer para elas que não é o produto que é a marca, não é a empresa que você representa, mas é sobre quem você é. Você é a sua marca.
você é a sua empresa. É como você se comunica e leva isso para o mundo. E você, através da sua marca, você pode fazer o que você quiser. Porque a autoridade que você leva sobre quem você é e como você se comunica é o famoso brand, é a construção de marca. E eu trabalho isso dentro dentre outras coisas, do meu método. E é muito bacana, e a gente vê aí os resultados incríveis dela. Agora vamos voltar, então, para as técnicas. Essa live não caiu, não foi à toa, não. É porque é luz no mundo, e eu quero falar com vocês sobre algumas técnicas que a gente pode utilizar para vencer ou diminuir a autossabotagem. Então, qual é a boa notícia disso? É que assim como você entendeu como funciona a mente, e você pode identificar possíveis travas e padrões sabotadores, você entende, ora, se eu aprendi algo através das experiências, do significado que eu dei àquela situação, eu posso, então, aprender outros comportamentos. Você não vai pegar a sujeira e colocar debaixo do travesseiro, você vai limpando o significado, você traz um novo significado àquela situação. E você pode trazer também novos padrões de comportamento. Para quê? Através disso, você vai trabalhando a sua neuroplasticidade. O cérebro, ele aprende, ele se constrói, ele se renova, ele aprende novos códigos, novas informações e novas informações. Isso é a neuroplasticidade. Então, quando você traz esses novos significados, essas âncoras emocionais, você está utilizando da neuroplasticidade. Você está construindo novas experiências, e essas experiências, as estruturas, elas ditam o seu comportamento. Então, o que a gente vai fazer aqui são técnicas, que nessas técnicas vão ajudar a você a vencer ou diminuir a autossabotagem. Elas não vão excluir se você quiser fazer um atendimento profissional, onde você vai ter algo mais profundo com um atendimento profissional, onde ele pode utilizar de algumas técnicas, por exemplo, como eu utilizo, da PNL, com a hipnose clínica, com bioenergias. Você pode ter esses métodos, que eles vão ser mais rápidos, como você pode também, simplesmente agora, ao observar os comportamentos que você tinha, você pode dar novos significados. Como eu dei o exemplo de Patrícia, minha irmã, que simplesmente ao falar da barata e contar a história dela da barata, ela deu um novo significado e hoje ela é a que mata a barata. Então, você pode dar novos significados e simplesmente mudar o seu comportamento simplesmente nesse insight. Então, vamos lá? Eu vou falar aqui algumas técnicas que você pode utilizar, mas lembrando que tudo é treino. Não adianta nada você sair daqui, você aprendeu, você entendeu como funciona e você continuar no mesmo padrão. Esquece isso, não vai adiantar em nada. Você vai pagar o maior curso do mundo, vai pagar milhões, se você não praticar aquele ensinamento, não valeu de nada, você levou essa informação, você não reforçou as conexões neurais. Se você não reforçou essas conexões neurais, ela não vai virar um padrão. Entende? Vocês precisam reforçar. O que acontece com uma crença de medo, por exemplo? Quando você tem um medo, e você teve uma crença de algo com medo, você tende a reforçar ele durante a sua vida. Você teve uma situação em que você instalou, você aprendeu aquele medo da barata, ou aquele medo de alguma exposição que alguém falou com você. Ao longo da sua vida, você foi reforçando este padrão, ou seja, você foi reforçando essas conexões neurais. Porque toda vez que seu cérebro identificou uma cena parecida com aquela que estava carregada de emoções, ele ligou o alerta. É o que a gente chama de gatilho. Já ouviram falar? Aquilo me gerou um gatilho. Esse gatilho foi um alerta de uma emoção, de um significado instalado em você. Então, quando você reforça essa âncora, você tem comportamentos, padrões que você diz, poxa, mas eu tenho há muitos anos esse padrão, ou é desde pequeno. Obviamente, porque desde pequeno que você aprendeu e você está reforçando. Agora, se você aprende algo novo hoje e você não reforçar esses padrões, ele vai ficar aí e o padrão antigo vai prevalecer. Então, qual é a importância? É que hoje, ao entender esses padrões aqui, você vai olhar para eles, vai trabalhar e vai exercitar eles. E é através disso que você cria novos padrões neurais e, por consequência, novos significados. Então, a primeira coisa, treinar
que eu não coloquei aqui, mas treinar sempre, está sempre reforçando essa âncora, mas logo depois é fazer o quê? Entender que na mente, ela não sabe o que é real ou imaginário. Se você tem um comportamento carregado de emoções, de sensações, de cores, de cheiro, você está criando ali uma memória, uma conexão, uma âncora. Aquilo ali para você, para o seu cérebro, é real. Você fechar os olhos aqui, lembrar daquela cena do filme romântico que você gostou, daquela cena de ação, vai vir todas as emoções. Para o seu cérebro, ele é real. Ele viveu, você viveu aquilo. Você sente as emoções. Então, da mesma forma, você vai utilizar através dessas âncoras. Então, vamos lá. O segundo passo é entender que você tem sempre mais de uma escolha. Então, você pode escolher permanecer no padrão que está. Ah, mas eu prefiro estar aqui, porque... nem sei por quê, gente, porque eu não consigo nem entender porque a pessoa ia querer ficar no mesmo padrão, mas você pode escolher ficar no mesmo padrão, você pode escolher ficar na dor. É um direito seu, você vai continuar do jeito que está, e está tudo bem. Ou você pode escolher ressignificar, dando novos significados a essa experiência. Ora, aquele copo meio vazio pode ser um copo cheio. E por que não? Como Patrícia, minha irmã, ela ressignificou aquela barata que subia nela, aquela mesma memória, ela retirou, ela trouxe uma nova emoção, e hoje ela mudou o comportamento. A barata não mudou. A reação que o pai dela teve, que o nosso pai teve com ela, não mudou. Ele não deixou de ter feito aquilo, mas a história, o significado que ela deu àquela história foi outro. E agora ela tem um novo comportamento, que ela mata a barata. Você entende? O poder das escolhas, o poder de você dar novos significados, e um simples insight pode fazer você mudar e virar o jogo. Outra opção que você tem para acelerar ainda mais seus resultados é você ter um mentor ou um profissional que te guie. Eu costumo dizer que imagina você subir numa montanha, você sabe subir, você vai escalar. Se você tem um guia do seu lado para subir com você, para dizer onde você pisar e para te dar a mão e fazer você subir mais rápido, é melhor ou não é? Então, você tem todos esse leque de opções e na vida a gente sempre vai ter opções, você escolhe a que melhor for para você. Eu me lembro que quando eu fiz a minha primeira formação de PNL e que eu compreendi o processamento da mente humana, a primeira coisa que eu disse foi: eu agora vou ressignificar tudo o que eu puder. E eu fiz terapia e ressignifiquei muitas e muitas coisas que me deram muita confiança. E eu já vinha desse processo de compreender a mente humana, e eu só fez reforçar, então, os significados. E de lá, eu só vim me desenvolvendo mais, e crescendo mais, e formando, estudando, e trazendo novas técnicas. E hoje estou aqui falando com vocês sobre isso. Então, sem mais delongas, vamos começar. Vamos começar, então, primeira etapa, identificar o padrão. Então, primeira coisa, já anotaram, já identificaram o padrão que vocês possivelmente encontraram aqui? Seja um sentimento, seja um padrão repetitivo. Ai, Tati, eu tenho tendência de não saber dizer não, ou quando alguém me chama para fazer algo, algo de profissão que vai me dar um crescimento profissional, eu tenho medo, eu me retraio, eu dou uma desculpa, eu tenho medo de me expor. Se me chamarem para fazer uma palestra, uma live, ou pegar no celular, eu não consigo. Ah, não, Tati, mas eu consigo falar pessoalmente, mas na câmera eu não consigo. O que significa, então, a câmera? Então, vai lá e anota todos esses padrões que podem estar aí. Ah, eu tenho tendência a reclamar de tudo. Realmente, esse padrão de escassez que você falou, eu costumo achar que tudo é caro. Eu acho que só tem ladrão no mundo, que todo político é ladrão, que aquele cara ganhou dinheiro porque ele fez alguma coisa errada, e que é sempre assim. Então, se você percebe padrões repetitivos, você anota e você já começa a identificar esses padrões. Observe os pensamentos, observe os sentimentos que vêm. O primeiro passo é você identificar o que está de indesejado, daquilo que realmente você não quer. O segundo passo, agora que eu já sei meu padrão indesejado, eu vou, então, ter clareza do desejado, ou seja, se eu não quero, se está me incomodando aqui, não falar em público, o que eu quero, então? Qual é o meu desejo? Então, eu desejo ter mais confiança, eu desejo
me sentir mais empoderada, eu desejo falar, me comunicar com naturalidade, com autoridade. O que é que eu desejo? Vamos ser claros, vamos encontrar a palavra. Qual é o significado para você? Se eu tenho algo que é indesejado, ora, se isso eu não desejo, qual é o oposto, então, do que eu desejo, que vai me trazer esse benefício, um novo padrão, um novo comportamento? Então, o que você vai fazer é escrever e vai focar no que você deseja alcançar, não no que você quer evitar. Lembra disso. Você botou lá em cima o seu padrão indesejado, agora você vai colocar aquilo que você deseja. Prestem atenção. O cérebro não entende o que é não. O cérebro ele só diz sim, o universo ele só diz sim. Ele vai responder a frequência daquilo que você deseja. Assim como o universo, dentro da lei quântica, ela funciona através da frequência que você deseja, o seu cérebro, a mesma coisa. É aquilo que você mais dá força em que ele vai funcionar. Então, observe, você vai escrever aquilo que você quer alcançar e você vai lá anotar a direção do que você quer. Quando você sabe o que você quer, acredite, o seu cérebro ele vai criar conexões neurais para que aquilo aconteça. E você cria um campo magnético de atração, porque você está vibrando, que nem uma antena, um controle remoto, quando você pega na TV e você coloca naquela direção ali. O que está acontecendo? Você está mandando uma frequência, um sinal para aquele canal. Da mesma maneira, é quando você está emitindo uma frequência repetidas vezes, com intensidade, carregada de emoção. Não é só pensar, é pensamento versus emoção. Quando eu penso e desejo e sinto, eu estou, então, ativando esse campo quântico, estou ativando as minhas conexões neurais, que levam também a emoções, e emitem esse campo energético de atração, e não só de atração, mas também dentro de mim, gerando novos estados e comportamentos. Eu passo a ter mais confiança para atingir as minhas metas. Olha lá o atleta, o que ele faz. Ele passa a ter mais confiança, a ter uma mente de alta performance para atingir os objetivos dele. E não é nada que para ele. Não foi nada que me fez parar essa live. Eu poderia ter parado na primeira. Na hora de eu ensinar essas técnicas a vocês, essa live parou. Eu poderia ter parado, não é? Mas eu não parei. Então, é a mentalidade que está por trás. Isso que eu quero que vocês anotem. O que eu quero, o que eu desejo. Anotem os objetivos de vocês, daquele comportamento desejado, ok? Agora, o que a gente vai fazer é criar âncoras. Como é que eu crio âncora? Para vocês entenderem. Âncora vai ser, quando a gente fala de âncora, é uma associação daquele desejo que você tem, carregado de emoções. Então, imagina, você carregou aqui, você disse o seu objetivo. Eu quero construir uma autoridade, eu quero ter autoridade naquilo que eu faço. Então, autoridade é igual a confiança, empoderamento. Se para você a autoridade vem carregado desse sentimento de confiança, pode escrever autoridade. O importante é o significado, não é a palavra em si. Então, se você colocou lá autoridade, empoderamento, anota. Está carregado de uma emoção, se essa emoção é o estado desejado para atingir, pode colocar ela, certo? Como é que a gente vai criar a âncora? Como é que você se imagina sendo uma pessoa, por exemplo, com autoridade? Você se imagina fazendo vídeos, você imagina fazendo palestras, você imagina oferecendo serviços a seu cliente, você se comunicando bem, você ganhando mais, as pessoas aplaudindo você. O desejo é seu, você deseja o que quiser, ninguém te julga. O que é que você imagina? Então, traz imagens com sons, as pessoas falando ou aplaudindo, ou você falando com o seu cliente. Traz sensações, qual é o sentimento, qual é a emoção. Veja o brilho nos olhos das pessoas que estão do outro lado, que estão vendo você naquela imagem, ou você pode estar sozinho. Qual é a roupa que você está usando? Qual é a cor dessa roupa? Em que lugar você está? Você está numa praia? Você está num ambiente de trabalho? Você está na sua mansão?
é a sua imaginação, mas é a sua imaginação carregada de sentimentos positivos. Perceba que tudo tem que ser coerente. Eu não posso imaginar a casa dos meus sonhos com o sentimento de, oh, mas eu não tenho. Se eu estou imaginando o que eu quero com um sentimento de dor, o que prevalece é o sentimento de dor. Então, uma âncora bem feita é o desejo com o sentimento coerentes. É uma coerência do meu desejo. É uma coerência magnética. Então, o que é que vocês têm que fazer? Vamos lá? Anota o que você deseja. Qual é a representação, então, desse estado desejado, dessa sensação de autoridade que você quer? Ou de ter a sua casa, de ter um bom trabalho. O que é que, como você se vê, como você se sente? Traz todas essas representações. Eu imaginei aqui na cabeça. Se você quiser anotar, anote. Para que ela fique bem ali, ó. Para que você lembre de cada detalhe. Ou se você já deixou registrado aqui, é com essa âncora que você vai fazer todos os dias as técnicas que a gente vai trazer aqui, tá bom? Outra técnica que você pode utilizar, que é muito boa, tem diversas técnicas, tá? Então, por exemplo, o quadro dos sonhos. Você tem sonhos? A mansão, uma casa que eu falei, ou o apartamento, ou a viagem dos seus sonhos, ou o carro. Qual é o seu sonho? Quais são os seus desejos? Então, você vai anotar os seus desejos, você pode fazer um quadro dos sonhos, você pode fazer um papel, uma cartilha, e pode colar as referências, faz esse quadro, porque este quadro, ele vai virar uma âncora emocional. Lembrando, ao olhar para a âncora, é um sentimento de já conseguir. Não é um sentimento de, poxa, não tem. É o positivo. Foca no que quer, sente o que quer. Magnetiza o que quer. Então, quadro dos sonhos, reúne imagens, palavras que representam seus objetivos carregados dessas emoções, ok? Segunda coisa, decretos e afirmações. Frases que reforcem o seu comprometimento com o que você deseja. Primeira coisa, gente, se amar, se querer bem. Dizer coisas boas sobre você, sobre aquilo que você quer. Eu sou abençoado, eu sou abençoada, eu sou rico e próspero, eu sou rica e próspera. As coisas dão certo para mim. Tudo é leve na minha vida. Eu vivo com felicidade, alegria e harmonia. Tudo para mim é bom e maravilhoso. A minha vida é extraordinária. E você consegue falar, porque ao você falar, você verbalizar, você está emitindo ondas sonoras carregadas de vibrações. Essas vibrações, elas se conectam também. Frequência, tudo é frequência. Então, a emoção, ela é frequência, o pensamento é frequência, o que você fala, o que você ouve, tudo é frequência. Então, onde eu estava sintonizando mais, onde eu quero sintonizar, é para onde eu vou, ok? Então, músicas motivacionais são maravilhosas para ativar frequências. Você pode, na hora em que você estiver imaginando, sentindo a casa, a viagem, o carro, naquele momento que você estiver ancorando, o que você vai fazer é colocar uma música também para trazer, para elevar essa vibração, para ativar ainda mais seus neurotransmissores, para que carregue de vibração. Ok? Então, você vai fazer o quadro, você pode fazer decretos, e você pode também utilizar de músicas vibracionais. Agora, o que a gente vai fazer é entrar na técnica. Deixa eu colocar aqui. O que a gente vai fazer é o seguinte. Eu quero que vocês, neste momento agora, já anotaram, já sabem o que querem, já veio na mente. Vocês vão simplesmente sentar, se colocar em um lugar tranquilo, que a gente vai fazer uma técnica de ancoramento emocional alinhado com os seus desejos. O que a gente vai fazer é focar no que quer. Eu já sei o que eu quero, o que eu não quero mais deixar lá, vai embora, tchau, beijo. Agora eu foco no que eu quero, vibro no que eu quero, sinto o que eu quero, eu vou ativar, instalar essa âncora, e depois disso eu vou reforçar esta âncora todos os dias. Quanto, Tati? Todos os dias, pelo amor de Deus, todos os dias. Eu me esqueci, faz no outro, não tem problema, sem desculpa, sem mimimi. A gente faz. Por quê? Porque eu estou me construindo.
Não importa quantos anos eu levei para tomar essa consciência, o que importa é o que eu faço hoje, todos os dias da minha vida, para mudar a minha frequência e mudar e fazer o que eu quero. Então, é a partir de hoje que você mensura. E você daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, e você, de repente, olha o seu quadro dos sonhos e diz, nossa, eu conquistei isso aqui. Porque você deu comandos ao seu inconsciente e você nem sabia. De tanto você reforçar essa âncora, você nem lembrava mais, mas você reforçou tanto essa âncora que você criou estados e esse comportamento, o seu cérebro passou a agir exatamente daquela forma. Então, vamos criar agora uma âncora. Se coloque em um local tranquilo, a gente vai colocar uma musiquinha. Eu quero que vocês relaxem. Primeira coisa que a gente faz é, para acessar esse estado de relaxamento, de teta, é você começar pela respiração. Então, pés no chão, pode estar descalço, pode estar de meia, é melhor porque os pés, na planta dos pés, você também tem chakras secundários, onde você traz o aterramento. Para quem nunca ouviu falar, a terra, ela tem um campo vibracional, onde você libera a energia na terra, e você também pode se nutrir dessa vibração. Então, você pode botar ali os pés no chão, e a gente vai fazer uma inspiração neste ritmo, inspirando 3 segundos de forma tranquila e soltando 3 segundos. E quando você perceber, você vai atingindo esse estado de tranquilidade. Então, inspirando 3 segundos assim, e solta. Fechando os olhos e se permitindo neste momento. Inspira. Solta. E à medida que você inspira, a sua mente maravilhosa vai te fazer um presente. Ela vai te levar para um lugar lindo, na natureza, que te traga paz e tranquilidade. Você pode ver, sentir, pode aparecer para você uma praia, uma montanha, o céu, a floresta, a cachoeira. O que eu sei é que a sua mente vai te levar para um lugar de paz e tranquilidade. E quando você chegar, observe tudo que está ao seu redor, as cores, o cheiro. Sinta a natureza, ouça os sons que estão aí. Caminhe descalço, descalça. Como é maravilhoso estar nesse lugar de total conexão. E sem você perceber, vai aparecer sutilmente um lindo portal. Um portal com luzes que brilham. Do outro lado deste portal está o desejo, o futuro desejado. Tudo isso que você deseja e sonha. E você vai, ao contar até 3, passar por este portal, se permitindo sentir e viver o que é seu, o que é real. Em 3, se aproxima do portal. Em 1, chega perto. Entra no portal. Observa. Sinta. Perceba onde você está. O que você está fazendo. Que roupa você está usando. Perceba as cores. O que você está fazendo. Veja com seus olhos, ouça com seus ouvidos e sinta com todo o seu corpo este momento extraordinário que é seu. Expande o teu coração, essas emoções, se apropria deste momento. Sinta o seu desejo realizado. Você merece. E a partir de agora, a sua mente, o seu corpo, a sua alma, unidos em harmonia, em coerência, para realizar este estado desejado, este teu desejo.
Eu declaro que a partir de agora, eu, diga o seu nome, me permito viver o melhor nesta vida. Com paz, com harmonia, sabedoria, alegria e felicidade, eu libero todo o meu passado e escolho viver uma nova vida. Eu, diga o seu nome, a partir de agora e para todo sempre, eu escolho viver o melhor. Declara o que você quer. Eu escolho o que você escolhe. Paz, alegria, harmonia, prosperidade. Está feito. Agora e para todo sempre. Sente. Viva. Se emocione. Ancora este momento. Pega do teu coração e sente. É seu por direito. Aqui, agora e para todo sempre. Assim é. Está feito. Está feito. Está feito. Agradece a tua espiritualidade neste lindo momento. E aos pouquinhos, você vai voltando. Parabéns a todos vocês, a todas vocês. Esta âncora, ela é real. É real para o seu cérebro, é real para as suas emoções. E você pode todos os dias, seja de manhã, seja à noite, inspirar e segurar no seu coração onde você instalou essa âncora. E vir as memórias e os sentimentos e decretar novamente. E você pode praticar as outras técnicas durante todo o seu dia, diversas vezes, quantas desejar, para criar esses estados emocionais. E se você quer uma mão para subir esta montanha mais rápido, você vai entrar em contato para uma sessão estratégica onde eu vou te direcionar. Eu agradeço a oportunidade de compartilhar. Agradeço por você estar aqui, pela linda e maravilhosa oportunidade de crescimento e construção juntos. Gratidão.